Querida alma, hoje os anjos me conduziram até você com uma mensagem que talvez seu coração já estivesse sentindo no silêncio. Eles me mostraram uma mulher e, com os olhos cheios d'água, ela olha para trás. Não é qualquer olhar. É um olhar pesado de quem carrega um arrependimento profundo, daqueles que não se dissipam com o tempo, porque estão enraizados naquilo que ela sente por você. O nome dela não me foi revelado, mas a dor dela sim. E ela tem o seu nome ecoando dentro do peito. Ela está arrependida, não por vaidade, não por orgulho ferido, mas por perceber que em algum momento da caminhada afastou-se de algo verdadeiro. E essa verdade era você. Você já se sentiu como se alguém tivesse esquecido tudo o que viveram juntos, como se os momentos tivessem sido apagados com o tempo? Às vezes o silêncio do outro nos fere mais do que palavras duras. E talvez foi isso que você sentiu quando ela partiu ou se calou. Um silêncio que não tinha explicação. Mas o que os anjos me mostram é que, por trás desse silêncio, havia conflito. Ela lutava com algo maior do que você podia ver. Era como se ela soubesse que estava se afastando do que era certo, mas mesmo assim seguiu. Não por maldade, mas por medo. Medo de se entregar, medo de repetir dores do passado, medo de se perder em você. Justamente porque você fazia ela se encontrar. E aqui está a verdade que o arcanjo Samuel deseja que você ouça hoje. Ela sente sua falta, não apenas de estar ao seu lado, mas de quem ela era quando estava com você. Arcanjo Samuel, o anjo do amor e da reconciliação, tem trabalhado silenciosamente para tocar o coração dela. Em sonhos, em lembranças, em pequenos sinais que a vida coloca no caminho dela. Uma música, uma foto antiga, uma frase dita por alguém sem querer, tudo tem feito o coração dela tremer. E ela tenta resistir, tenta ignorar, mas algo dentro dela já não consegue mais silenciar o que sente. E você? Tem sentido isso também? Muitas vezes, quando existe uma conexão real entre duas pessoas, os corações continuam conversando mesmo quando a boca se cala. Você pode ter sentido uma saudade inexplicável, uma vontade repentina de ouvir a voz dela, ou até mesmo uma lágrima que escorre sem razão. Isso não é imaginação. É a energia dessa ligação tentando se manifestar. Antes de continuar, a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de viver um amor verdadeiro e sincero. Isso ajuda a fortalecer essa conexão espiritual e abrir os caminhos que o arcanjo Samuel está iluminando para você. Agora, escute isso, com o coração bem aberto. Uma vez, uma senhora me contou que passou décadas casada com um homem que ela respeitava, mas nunca amou. Quando perguntei por que nunca foi atrás do verdadeiro amor, ela respondeu: porque tive medo de abandonar o certo pelo incerto. Só que agora entendo que viver sem o coração inteiro não é viver. Essa senhora falava de alguém que deixou para trás e nunca mais reencontrou. Mas sua história é diferente, porque o que ela perdeu já não tem volta. E você? Você ainda pode viver esse recomeço se seu coração estiver disposto. A mulher da sua história, sim, aquela que está arrependida, tem sido tocada por essa saudade cada vez mais forte. Ela começa a perceber o quanto o orgulho a afastou do que era sincero. E o arcanjo Samuel está mostrando de maneira delicada os caminhos de volta. Mas não são caminhos fáceis e nem sempre são rápidos, porque o amor, para ser reconstruído, precisa de algo mais que desejo, precisa de entrega, de verdade, de coragem. Você já se perguntou se ela pensa em voltar? Se ela sente falta de tudo o que vocês viveram? O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Ela já pensou, sim, muitas vezes. E em algumas delas chegou a pegar o celular para te escrever. Mas parou no meio. Porque o medo do julgamento, da rejeição ou da resposta fria
ainda é maior do que a coragem que ela precisa reunir. E é por isso que o arcanjo Samuel está ao lado dela, soprando força no espírito dela e luz nos passos dela. Mas há algo que você precisa saber. Essa reaproximação não depende só dela. Os anjos dizem que o seu coração também precisa estar limpo, livre de mágoas, de feridas não curadas, de ressentimentos escondidos, porque se ela voltar e encontrar um coração amargo, essa reconexão não será possível. Você precisa decidir agora se está disposto a liberar o passado para viver um novo início. E entenda, perdoar não é esquecer o que doeu, é lembrar sem sangrar. O arcanjo Samuel quer te ajudar nisso. Ele está contigo também, limpando suas memórias, restaurando a sua fé no amor, porque ele sabe que você amou de verdade e que sua dor não é de quem perdeu alguém qualquer. É de quem sentiu que algo especial foi interrompido. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. E eu vou te contar. Você se lembra daquela sensação de quando algo está prestes a acontecer, mas você ainda não consegue explicar o que é? Como se o ar mudasse, como se o tempo ficasse mais lento por alguns segundos. Isso é o que ela está sentindo agora. E talvez, de alguma forma misteriosa, você também. Os anjos mostram que ela tem estado inquieta. O arrependimento já não é apenas um sentimento escondido. Virou um peso constante. Algo que a acompanha até quando ela tenta sorrir. Há dias em que ela acorda com o coração apertado, sem saber por quê. Mas no fundo ela sabe. Sabe que deixou algo para trás que nunca deveria ter deixado. Essa mulher está tentando seguir, mas não consegue, porque algo a puxa de volta para você. É como se em cada passo que ela tenta dar, uma lembrança surgisse. Às vezes é um cheiro, um som ou até uma frase que ela escuta na rua. E então ela sente a sua ausência como se fosse uma presença constante. Você já notou como o universo encontra formas curiosas de nos lembrar do que importa? Ela tem recebido sinais claros, uma música que toca do nada, um nome que aparece em lugares improváveis, um sonho recorrente. E sempre que isso acontece, ela para, fica em silêncio, porque o coração dela está gritando pelo que vocês viveram, pelo que ainda poderia ser vivido. O arcanjo Samuel tem intensificado esses sinais. Ele sabe que ela precisa de um empurrão, e talvez você também, porque se de um lado há arrependimento, do outro ainda pode haver esperança. Mas ela precisa sentir que não está sozinha nesse chamado. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 111 para clamar a energia do novo começo e da reconciliação. Esse gesto, por mais simples que pareça, ativa uma força espiritual que conecta seu coração ao dela. E se essa mensagem já tocou algo dentro de você, considere com carinho apoiar com um gesto de luz clicando no botão de contribuição. Isso nos permite continuar trazendo mensagens como essa, que resgatam o amor e a fé em tantos corações. Os anjos me mostram agora uma imagem muito nítida, ela diante de um espelho, mas não se reconhece. Ela se pergunta como chegou até esse ponto, onde perdeu a si mesma. E a resposta surge como um sussurro na alma. Quando deixei você ir. E aqui está a parte mais sensível. Ela está começando a perceber que, ao tentar se proteger, ela se afastou da única coisa que a fazia sentir segurança de verdade, o seu amor. Mas nem tudo está perdido. E isso é o mais bonito de toda essa revelação. Porque o arcanjo Samuel está preparando algo que vai provocar um reencontro. Não sabemos exatamente como nem quando. Pode ser uma mensagem do nada, um encontro inesperado, ou até mesmo uma situação onde ela precisará da sua ajuda. Mas quando isso acontecer, será a chance dela te mostrar que mudou, que entendeu, que está pronta para consertar o que quebrou. Você está preparado para esse momento? Porque os anjos dizem que quando ela voltar não será com desculpas vazias.
Será com verdade nos olhos, com lágrimas talvez, com o coração nas mãos. E nesse instante, a escolha estará nas suas mãos. Ela está se despindo das máscaras. E isso é difícil para alguém que passou tanto tempo escondendo o que sente. Mas o amor verdadeiro tem essa força. Ele quebra resistências, derruba muralhas e cura feridas que pareciam incuráveis. Você consegue se lembrar do momento em que ela se afastou? Foi rápido ou silencioso? Foi com palavras duras ou com silêncio? Não importa como foi. O que importa agora é que algo dentro dela que estava adormecido começou a acordar. E ela está sentindo tudo de novo. E tem mais, e os anjos me mostram que ela tem falado sobre você com pessoas próximas, de maneira tímida, mas constante, como quem está tentando entender o próprio coração. E sempre que o seu nome surge, os olhos dela brilham, mesmo quando tenta disfarçar, mesmo quando nega, porque há sentimentos que não podem ser escondidos por muito tempo. Mas você precisa estar atento, porque esse retorno pode não vir como você imagina, pode não ser com uma declaração imediata, pode ser apenas uma aproximação sutil, uma tentativa de testar o terreno, de ver se você ainda está ali. E é nesse momento que você precisa decidir. Vai fechar as portas ou deixar uma fresta para que o amor possa voltar a entrar? Há um exemplo real que os anjos me mostraram. Um homem chamado Tiago, que esperou por anos até que a mulher que ele amava voltasse. Quando ela retornou, ele estava pronto, com o coração curado, mas aberto. E hoje, eles vivem um amor que, segundo, ele valeu cada segundo da espera. Não porque foi fácil, mas porque foi verdadeiro. E você está pronto para essa escolha? O arcanjo Samuel está abrindo os caminhos, mas é você quem decide se quer seguir por eles. Ele não força, não impõe, ele apenas ilumina, e essa luz já está tocando o coração dela. Ela sente que precisa voltar, e está buscando forças para isso. Mas isso não é tudo. No próximo bloco vou te revelar um detalhe que pode mudar a forma como você enxerga essa situação. Algo que ela nunca te disse, mas que está prestes a ser revelado. E essa revelação pode ser a chave para tudo. Quando o silêncio começa a pesar mais do que qualquer palavra dita no passado, é sinal de que algo está se movendo por dentro. E é exatamente isso que está acontecendo com ela neste momento. O arrependimento não é mais um sentimento que ela tenta esconder. Ele se tornou parte de quem ela é. Não há mais como disfarçar. E mesmo que ainda não tenha te procurado, ela já está te chamando com o coração. Você sente? Os anjos mostram que, nas últimas semanas, ela tem sido tomada por uma onda de memórias. Coisas simples, detalhes que para qualquer um pareceriam insignificantes. Um jeito de rir, uma mania que você tinha, uma frase que só você dizia, mas que, para ela, agora tem um peso enorme. Ela está redescobrindo você dentro dela, e isso está mudando tudo. Arcanjo Samuel continua guiando os passos dessa transformação. Ele está conduzindo o coração dela de volta ao ponto onde tudo começou. O sentimento puro, sem máscaras, sem orgulho. Porque ele sabe que é nesse lugar que a cura acontece. E você precisa saber de algo que pode mudar tudo. Ela guarda uma confissão que nunca teve coragem de fazer. Um segredo que ficou preso entre o medo e o tempo. Ela se arrepende profundamente não apenas de ter se afastado, mas de não ter te dito uma verdade que poderia ter mudado o rumo da história de vocês. Essa verdade, ela já te amava muito antes de admitir isso para si mesma. Ela pode ter escondido, pode ter agido com frieza, pode até ter dito palavras duras, mas dentro dela o sentimento já estava formado. E agora, quando ela olha para trás, percebe que foi o medo e não a falta de amor que a fez ir embora. E isso a corrói, porque o que foi dito não pode ser desdito.
mas o que foi sentido ainda pulsa, ainda vive. E você? O que sente quando pensa nela? Muitas vezes o amor não termina, ele apenas se esconde atrás da dor. Você pode ter dito a si mesmo que esqueceu, que superou, que seguiu em frente. Mas no fundo, há uma parte de você que ainda espera. Espera por um sinal, por uma explicação, por uma chance de encerrar esse ciclo com verdade. E talvez esse momento esteja mais perto do que imagina. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Ela tem buscado informações sobre você, silenciosamente. Às vezes de longe, às vezes por meio de amigos. Ela quer saber se você ainda sente, se você está aberto, se existe alguma chance, mas não tem coragem de perguntar diretamente, porque ela teme ouvir que é tarde demais. Mas os anjos dizem que o tempo não apagou a conexão, ele apenas a deixou mais nítida. E isso está deixando ela cada vez mais certa de que precisa fazer algo. O arcanjo Samuel está soprando coragem dentro dela. Uma coragem que nasce do arrependimento, mas floresce na esperança. E essa esperança é o que a mantém acordada à noite, imaginando 1000 formas de voltar a te encontrar. Os anjos me mostram um cenário curioso. Ela escrevendo uma mensagem, apagando. Escrevendo de novo, parando no meio. Não porque não sabe o que dizer, mas porque tem medo do que você vai sentir ao ler. Ela tem medo de parecer fraca, medo de ser rejeitada, medo de que o silêncio dela tenha sido interpretado como indiferença. Mas ela está se aproximando do ponto em que o medo já não é maior do que o amor. E quando isso acontecer, você precisa estar preparado, porque não será um simples oi. Será um pedido de perdão, será uma abertura de alma, será o momento em que tudo poderá mudar. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Você vai estar pronto para escutar, sem interromper, para olhar nos olhos dela e ver não a mulher que te machucou, mas a mulher que está tentando se reconstruir. Porque esse recomeço, se acontecer, não será com palavras ensaiadas, será com emoção, com lágrimas, com verdades que ficaram presas por tempo demais. Os anjos dizem que algo que ficou entalado na garganta, mas que você nunca disse. Talvez uma mágoa, talvez uma dúvida, talvez até um medo seu. E quando esse reencontro acontecer, você também precisará falar, porque o perdão verdadeiro nasce da troca, e essa troca está a caminho. Se você sente que essa mensagem é para você, não a ignore. Pode ser que o arcanjo Samuel esteja te preparando para algo grande, algo que não vai apenas mexer com seu coração, mas com toda a sua história. E se você estiver disposto, se houver ainda um espaço em seu peito que ela nunca deixou de ocupar, os anjos dizem que esse novo começo poderá ser muito mais bonito do que qualquer momento do passado. Mas isso ainda não é tudo. Há momentos em que o destino parece dar voltas apenas para nos trazer de volta ao ponto onde tudo começou. Não para repetir o que foi, mas para ressignificar. E os anjos me dizem que é exatamente isso que está acontecendo com ela agora. A vida tem mostrado que fugir não a levou para longe, apenas a fez dar voltas em círculos, até perceber que tudo o que ela buscava já tinha encontrado em você. O arcanjo Samuel, com sua luz serena e sua paciência infinita, está reorganizando o que parecia impossível. Pequenos eventos, encontros casuais, memórias ativadas, sinais. Tudo isso está sendo cuidadosamente alinhado para criar o momento certo. E esse momento está se aproximando. Talvez você não perceba, mas nos bastidores do invisível existe um plano sendo costurado. E esse plano tem como ponto central a reconciliação. Não uma reconciliação rasa, feita de aparências, mas
uma daquelas que nascem da verdade, da dor superada e da cura que vem com o perdão. Ela está sentindo esse chamado com mais intensidade. Os dias têm parecido mais longos, as noites mais pesadas. O que antes ela conseguia ignorar, agora bate mais forte. Ela não está conseguindo mais se esconder da própria verdade, porque onde ela mais tentou encontrar paz, encontrou silêncio. Onde esperava distração, encontrou vazio. E onde pensava que esqueceria, descobriu que só conseguia lembrar ainda mais de você. Você já sentiu como se estivesse sendo preparado para algo grande, mesmo sem saber exatamente o que? É porque o seu coração também está sendo moldado, assim como o dela, para que quando o reencontro acontecer, vocês estejam prontos para se reconhecer além da dor. Os anjos dizem que essa reconexão não é apenas entre dois corações. É entre duas almas que ainda não encerraram o que começaram. Algo ficou em aberto, e o universo não descansa enquanto há algo não resolvido entre duas pessoas que se amaram de verdade. Ela tem feito perguntas importantes nos últimos dias. Será que ele ainda pensa em mim? Será que já me esqueceu? Será que eu ainda tenho tempo? E a cada vez que essas perguntas surgem, o arcanjo Samuel a envolve em uma energia de esperança. Porque o tempo dos anjos é diferente do nosso, e para o amor verdadeiro nunca é tarde. Mas você também precisa se preparar. Essa reaproximação pode ser cheia de nuances. Pode vir com dúvidas, inseguranças, gestos tímidos. Pode ser que ela venha testar as águas, com medo de mergulhar de vez. E cabe a você decidir, vai abrir espaço ou levantar muros. Lembre-se, reconciliação não é voltar ao passado, é criar um novo caminho com quem, no fundo, nunca saiu de verdade do seu lado, mesmo que tenha se afastado. E os anjos me mostram uma cena forte agora, ela segurando uma carta nas mãos. Pode ser uma mensagem não enviada, ou até algo que ela escreva e guarde. Mas ali, nessa carta invisível, ela coloca tudo o que sente. E cada palavra é uma tentativa de se libertar do que ficou preso. Talvez você nunca leia essa carta, mas saiba que ela existe, e que foi escrita com o coração em pedaços. É nesse momento que você precisa se perguntar, se ela aparecesse agora com o coração aberto, eu saberia o que fazer? Porque esse reencontro não será só dela, será também seu. Você também tem dores, também tem receios. Mas o arcanjo Samuel quer que você saiba, o amor que cura é aquele que está disposto a ouvir, a acolher, a recomeçar com mais sabedoria. Você não precisa esquecer o que aconteceu, mas precisa decidir se ainda quer escrever novos capítulos com ela. E aqui vai um lembrete importante. Essa reconciliação só será possível se for feita com verdade. Se você ainda guarda raiva, mágoas, palavras não ditas, comece a entregá-las agora mesmo ao arcanjo Samuel. Fale com ele em pensamento. Diga, Samuel, me ajuda a liberar o que me impede de amar sem peso. Esse simples ato já movimenta a energia necessária para abrir os caminhos. E quando você começar a sentir alívio, quando perceber que consegue lembrar dela sem tanta dor, saberá que está pronto para ouvir o que ela tem a dizer. Porque sim, ela vai falar, vai te procurar, vai dar sinais. E quando isso acontecer, não será mais o orgulho falando por ela. Será o amor. Mas há algo que você precisa saber antes de dar esse passo. Os anjos me mostram agora algo muito delicado e que talvez você nunca tenha imaginado. O maior medo dela não era perder você. Era não conseguir ser suficiente para você. Era não saber como amar do jeito certo, com a intensidade que você merecia. Porque, no fundo, ela já sabia o quanto você era importante. E isso a assustava mais do que qualquer distância entre vocês. Ela carregava uma ferida antiga. Algo que veio antes mesmo de você.
mas que refletiu em vocês dois. Talvez você tenha notado isso, aquela dificuldade dela em se entregar completamente, em confiar no amor, em se abrir. Aquilo não era desinteresse, era insegurança. Ela temia que ao te dar tudo perdesse a si mesma. Mas, ironicamente, foi ao te perder que ela se perdeu de verdade. E é esse medo que ela está enfrentando agora. O arcanjo Samuel está ajudando ela a olhar para dentro com coragem, a revisitar os próprios traumas, as escolhas, os bloqueios. Está conduzindo ela para a verdade que há muito tempo se recusava a enxergar. Que você foi, sim, a coisa mais bonita que já aconteceu na vida dela. E talvez você pense, mas por que ela não demonstrou isso quando ainda estávamos juntos? A resposta é simples e dolorosa, porque nem sempre o amor vem com a habilidade de demonstrá-lo. Às vezes, vem com as marcas de quem nunca aprendeu a recebê-lo. E agora ela está tentando aprender, mesmo que tarde, mesmo que com medo, mesmo sem garantias. Porque o que ela sente por você ultrapassou todas as defesas que ela construiu, e isso a transformou. Os anjos me mostram que ela não é mais a mesma. O tempo longe de você serviu para muita coisa, para errar, para sofrer, para entender, mas principalmente para amadurecer. E é por isso que o reencontro que está por vir será diferente. Não será uma repetição do passado. Será uma chance real de viver o amor com mais verdade, com mais clareza e com muito mais entrega. Mas há algo muito importante que você precisa entender agora. Você também, se essa pessoa aparecer em sua vida nos próximos dias, e os anjos dizem que há uma grande chance disso acontecer, será sua responsabilidade escolher como vai recebê-la. Com o peso do passado, ou com a leveza de quem está pronto para recomeçar. E isso não significa esquecer o que ela fez. Significa escolher o que você quer para o futuro. Os anjos dizem que, às vezes, o perdão é o maior ato de amor que alguém pode oferecer. E, nesse caso, pode ser a chave para uma história totalmente nova entre vocês. Mas e se ela ainda estiver com medo? E se ela chegar hesitante, sem certezas, apenas com o coração na mão? Acolha. Mesmo que você ainda tenha dúvidas, permita-se ouvir. O arcanjo Samuel estará com vocês nesse momento. E tudo o que for dito terá o poder de curar, se for recebido com compaixão. Essa pode ser a última chance de vocês viverem o que ficou pendente. E se ela, mesmo com medo, decidir se abrir, saiba, foi por você. Porque ela poderia continuar fingindo que esqueceu. Poderia seguir com a vida dela, empurrando a saudade para o fundo da alma. Mas algo dentro dela disse, volta, e ela está voltando. Não sabemos se será com palavras, com um gesto, com um pedido direto, mas será sincero. E será dela. Você vai saber reconhecer quando esse momento chegar, porque o universo vai preparar tudo, e o seu coração vai te avisar. Pode ser através de um sonho, de um sinal, de uma sensação que invade seu peito, mas, quando ela aparecer, você vai sentir. Os anjos me mostram agora uma luz muito forte, envolvendo você e ela. É a energia de reconciliação. Ela já está se formando no plano espiritual. E se você estiver em paz consigo, essa energia vai se materializar muito em breve. Mas acima de tudo, lembre-se, você não precisa decidir nada agora. Apenas esteja aberto, esteja disponível para ouvir, para sentir, para deixar que o tempo mostre o que realmente vale a pena. Porque se esse amor resistiu a tanto, talvez ele esteja pronto para florescer de verdade. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu abro meu coração para viver o que o amor preparou para mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos